Fala galera, aqui é o Luan do canal Luan Code e hoje eu vou estar iniciando o primeiro vídeo, eu acho que de uma série de dois vídeos aí, de como criar uma landing page do zero utilizando HTML e CSS. A landing page é essa aqui que vocês estão vendo, ela tem esse tema aí de uma empresa de mudanças, mas você pode se basear nisso aqui, no que você vai aprender e criar de um tema que você queira aí. É, Você vai aprender aqui alguns conceitos bem bacanas de CSS, algumas transições, como essa daqui, a transição aqui do botão, ao clicar em algum item do menu, scrollar suavemente até a seção ali, estilizar os campos do formulário aqui, e também alguns outros conceitos mais internos, como a criação de variáveis no CSS e a questão da responsividade também, pois esse site também é responsivo. Ele muda o menu aqui quando entra no modo mobile e tem todo um comportamento diferente feito apenas com HTML e CSS. Não tem adição de JavaScript. Bom, vamos partir de fato para o que interessa. Eu fiz aqui um guia para gente, né? Cada etapa que a gente vai estar fazendo aí, passo a passo nesse vídeo e no próximo para poder desenvolver essa landing page. Bom, vamos começar aqui primeiramente pela estrutura. A gente vai estar criando a pasta principal aí, um diretório de sua preferência. A minha eu já criei e já abri aqui no meu VS Code, então vou marcar aqui como criado. Agora aqui dentro do meu VS Code eu vou criar um arquivo chamado index.html e outro arquivo chamado styles.css. Também vou criar uma pasta chamada assets e dentro dessa pasta eu vou ter uma pasta chamada images. Agora eu vou aqui na nossa to-do list, né? Vou marcar aqui como concluído, e aqui eu vou mudar para styles, que é o nome do arquivo que a gente criou ali, beleza? Fechei os quatro subitens, então eu vou fechar aqui o item principal. Agora a gente vai iniciar nosso HTML. Então aqui no arquivo index.html, vamos estar iniciando nosso HTML. Vou mudar o lang aqui para PTBR. Vou mudar meu title para o nome da empresa ali, que mudei. E vou salvar aqui. Já vou checar aqui que a gente alterou o title. E vou adicionar alguns metas, que seriam o description e o autor. No meta do name autor, eu vou adicionar aqui no conteúdo meu nome. E no meta do name description, vou adicionar aqui no conteúdo esse, esse slogan aqui que tem no site. Então vou adicionar aqui, salvar, beleza. Já foi feito essa etapa aqui, então vou marcar aqui como concluído para a gente conseguir, né, seguir aí e ter um progresso melhor e também não esquecer de nada. Agora a gente vai adicionar as fontes customizadas. Eu vou utilizar aqui o Google Fonts. Nessa landing page em específico, eu estou utilizando duas fontes. Uma delas é a Conforta. Então, vou pesquisar aqui e vou clicar aqui em Get Font. Agora eu tenho mais uma fonte, então vou voltar aqui em Fontes e vou pesquisar aqui pela Bri. Bri seria. Clicar aqui em Get Font também. Aqui eu já estou na minha sacolinha, né? Que mostra todas as fontes que eu selecionei. Agora eu vou vir aqui e clicar em See How to Use. Ele vai mostrar aqui como usar a fonte. Então, se for para desenvolvimento, que é o nosso caso aqui, na verdade não é aqui. Vou clicar aqui em Get Embed Code. Aí a gente vai selecionar o Web mesmo, que é para onde a gente vai desenvolver. E eu vou copiar essa parte aqui dos links. Vou vir aqui no meu read, depois do meta description, vou colar. Vou salvar e pronto. A fonte já está importada ali no nosso site.
Vou marcar aqui como concluída essa etapa. É bem simples, né? A importação, na verdade, das fontes customizadas do Google Fonts no nosso site. Não tem muito mistério. Agora a gente vai adicionar ícones customizados. Então eu vou vir aqui no site do Box Icons, que é o que a gente vai estar utilizando aí. Vou vir aqui em Usage e vou aqui em Usage as Font. Vou copiar esse cara e vou colar abaixo aqui da nossa fonte. Aproveitando aqui, eu já vou importar o nosso CSS, então eu vou adicionar aqui um link, Style Sheet, e vou chamar aqui o styles.css. Beleza. Feito isso, vou marcar aqui que já está concluído nossa inicialização do HTML. E agora, vamos estar iniciando o nosso CSS, criando algumas variáveis para facilitar nosso trabalho e fazendo um reset ali, definindo algumas propriedades padrões, removendo alguns margins e paddings padrões também do navegador não, do HTML, e estilizando algumas coisas genéricas aí, como o body, com os títulos, como os links. Então, bora nessa. Vou aqui no meu styles.css, vou colocar aqui dois pontos, root, e vou adicionar uma variável aqui. Sempre que eu for declarar uma variável aqui no CSS, é legal estar utilizando dois tracinhos antes. Então aqui eu vou ter uma variável para background transparente. Então eu vou adicionar aqui, ó, color transparente. E o valor dela vai ser transparente mesmo. E agora eu vou adicionar mais algumas cores. Color black, que vai ser 000. Color white, que vai ser FFF. E vou adicionar ali as cores do meu tema ali, da minha landing page, né? São os verdes. Eu vou ter aqui o Color Primary, que vai ser essa daqui. Vou ter a Color Secondary, que vai ser essa daqui. E vou ter também mais uma color ali que vai se chamar Color Body. O que essa Color Body faz? Ela vai ser a cor dos textos do meu body ali, padrões, tipo, tudo que tá dentro do body ali, qualquer elemento vai ter essa cor. Então, color body vai ter esse valor aqui. E vou ter a color reading, que vai ser a cor dos meus títulos. Vai se diferenciar um pouco do que eu já tenho aí do body. Então, vou adicionar aqui. Color reading. Feito isso, agora eu vou criar mais variáveis. Eu vou até separar com Enter aqui, para a gente saber que aqui é só a parte de coloração. Agora eu vou criar a parte das fontes, né? Das fontes families, que como a gente tem duas, é bom salvar em variável também. Então vou ter aqui o font family do body, que vai ser nossa conforta. Então vou vir aqui no Google Fonts e vou copiar aqui, ó. Ele tá mostrando nada abrir aqui, ó. Vamos pegar do conforta, cadê? Aqui só importou abrir, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Não, tá importando a Conforta também. Então vamos copiar esse nome aqui e vou colocar aqui. Agora vai ser Conforta ou Sans Serif. Então, quando ele não encontrar essa fonte ou por alguma maneira, o servidor do Google que hospeda essa fonte caiu, ele vai utilizar Sans Serif, que é a fonte mais bonitinha, parecida ali com quem já fez algum trabalho de escola no Word, com Arial. E aqui eu também vou ter a fonte Family Heading, que vai ser abrir serif. Aí vai ser ela ou serifa, que vai ser, no caso, parecido ali com a Times New Roman. Feito isso, vou salvar. E agora vou criar também algumas variáveis para tamanho de fonte. Font size. Font size smaller, que é bem pequeno, né? Eu vou utilizar 0.75
RM, que é equivalente ali a, vamos fazer a conta aqui, então vai ser 16 pixels dividido para 0,75, eu acho que é isso. Não, na verdade não, é 0,75 vezes 16. Deixa eu ver. 0,75 vezes 16. Equivale a 12 pixels. Então, o font size REM, 1 RM equivale a 16 pixels. Então, menos que 1 RM, que nesse caso aqui equivaleu a 12. E assim por diante. É mais ou menos nessa base aí. A base divisora é 16. Digamos que é isso. Então, vou ter aqui um font size small, que vai ser 0,875 RM, que eu acho que equivale a 14 pixels, não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Tem o font size default, que vai ser 1 RM, que vai ser equivalente a 16 pixels. Vou ter o font size medium, que vai ter 1.125 RM, eu não sei quanto é, então a gente pode descobrir aqui, ó, que vale a 18 pixels, eu acho. É isso, que vale 18 pixels. E eu tenho font size large, que é 1.25 RM, que é a fonte maior no caso ali. Vou salvar aqui, já está bem estruturadinha nossas variáveis e separadinhas. E agora a gente vai começar o reset de fato. Eu vou utilizar aqui o seletor asterístico, que quer dizer que vai selecionar, vai alterar tudo ali, né? Do meu HTML, qualquer elemento do meu HTML no caso. Então, eu vou pôr aqui nele um box size border blocks, vou pôr um padding de 0 e um margem de 0. Por padrão, ele já vem com um padding e um margem setado, mas eu vou querer isso limpo. E vou também tirar o text decoration, vou deixar como none, que vem ali nos links, principalmente, vem com um underline embaixo ali, eu não gosto. Também vou deixar outline none, que é quando a gente clica no botão ali, ele deixa uma borda preta. Esse é o outline. E aqui eu vou pôr o font family como nosso var font family body. Agora eu vou estilizar o meu HTML, elemento HTML, e vou colocar um scroll behavior smooth. O que isso quer dizer? Que ele vai fazer aquele scroll mais suave quando eu clicar ali em algum link do menu, que no caso é ancorado. Ele vai fazer esse scroll mais suave, não vai ser algo seco. Aqui no meu body eu vou estar estilizando. Deixa eu até dividir a tela aqui, porque lado a lado com o HTML eu acho que fica melhor de ser visualizado. Eu só vou jogar o HTML para o outro lado. Aqui no meu body eu vou ter a color var color body, que é a que a gente criou. Vou ter um text transform lowercase, ou seja, todos os meus textos vão ser em caixa baixa. Não vai ter nada maiúsculo, vai ser tudo minúsculo. E vou adicionar aqui um font size default também, para ficar explícito. Vou salvar e agora eu vou estilizar ali meus títulos. Eu tenho do H1 até o H6, então vou aqui e vou pôr aqui o font family var font family heading. Vou pôr a color que a gente definiu lá, que é a color heading. E vou para o text transform lowercase também, para ficar em minúsculo sempre. Vou adicionar um letter spacing de 2 pixels. O que é esse cara, esse letter spacing? Ele adiciona um espaçamento entre as letras ali do texto, do título. Por exemplo, meu título é Mudei. Aí eu adicionei um letter spacing de 2 pixels. Ele vai adicionar, por exemplo, aqui, esse espaçamento entre cada caractere. É basicamente isso. Agora eu vou pegar meu elemento de ícone aqui e vou pôr um color nele, vou pôr o body. E vou pôr aqui uma transição nele.
Eu vou criar uma transição genérica já, né? Pra gente não ficar repetindo a mesma coisa um monte de vezes, sendo que eu posso salvar em uma variável, né? Então eu vou adicionar aqui, ó, transition basic. Eu vou pôr aqui que ela vai afetar todas as propriedades que possam ser afetadas pela transição ali do elemento. Vou adicionar uma duração de 250 milissegundos e ela vai ter ali um efeito linear. Então vou chamar ela aqui, Transition Basic. Feito isso, eu também vou estilizar aqui minha imagem, né? Vou deixar ela com Max Width 100% e um rate alto. E também vou estilizar aqui o hover do meu elemento de link. Então vou colocar aqui que ele vai mudar de cor. Ele vai ficar com a cor primária, aquele verde mais clarinho. Feito isso, vou salvar e nossa criação de variáveis e o reset estão feitos, estão prontos. E agora de fato a gente vai começar a codar algo que a gente consiga ver, né? Então aqui no meu VS Code eu tenho uma extensão chamada Live Server. Ela me ajuda ali a rodar o HTML no navegador e cada alteração que eu fizer, ela vai recarregar automático. Então é muito importante essa extensão. Recomendo que vocês instalem. Quem não usa o VS Code, tenta procurar uma similar aí no editor de texto que utiliza, mas eu utilizo essa. Vou clicar aqui em Go Live, esperar iniciar e ele já abre aqui no meu browser. Tá em branco porque eu não tenho nada adicionado, então obviamente vai ficar em branco. E agora vamos começar criando nosso header. Mas antes disso, vamos aqui no nas nossas etapas e vamos marcar como a criação das variáveis ok, nossa reset ok, ou seja, a inicialização do CSS está ok e a do HTML também. Então agora a gente vai começar a criar o cabeçalho. Vamos primeiro fazer a estrutura HTML dele, né? Então, dentro do meu body aqui eu vou criar, né? Um header com a classe header, que é o prefixo ali do meu site. Eu gosto bastante de utilizar prefixo nas classes porque fica meio que padronizado. Então, tipo, se o nome do meu site fosse abobrinha, eu poderia utilizar abobrinha header ou só ABR para não ficar muito grande. Aí vai de vocês. Aí dentro do meu header aqui, eu vou ter uma div com uma classe chamada container. Esse container vai servir ali para limitar nosso conteúdo e não ficar colado ali na borda do navegador, para ficar um negócio mais suave, mais legal de ser visto. Dentro desse container, eu vou ter um link com a classe mudei header load. E dentro desse link, que por hora não vai apontar para lugar nenhum, eu vou ter uma imagem. Essa imagem eu vou importar do assets/images. Mas como eu não movi ela para cá ainda, as imagens que eu utilizei ali, eu vou mover agora. Colar aqui. Beleza, já tá tudo aqui que eu vou precisar utilizar. Então, tá no assets/images/logo. Ué, ele não entrou dentro da pasta, ele ficou fora da pasta. Deixa eu mover pra dentro. Movi, agora vai dar bom. Logo SVG. E no texto alternativo aqui eu vou pro logo modelo. Salvar aqui. Se eu entrar aqui no meu navegador já está exibindo meu logo. Eu vou dividir a tela aqui do navegador e do código, que vai ficar melhor para a gente trabalhar. Então, fiz isso aqui agora. Eu vou fechar por hora o CSS, porque por enquanto a gente só está utilizando o HTML. Então, vamos dar continuidade aqui. Feito isso, a parte do logo, eu vou ter agora uma parte que é importante para a questão mobile. Então, eu vou ter aqui um input do type checkbox. E ele não vai ter name, só vai ter somente um ID. E o ID dele eu vou dar nome de menu bio trigger.
E vou adicionar uma classe nele também, que vai se chamar Mudei Reader Trigger Checkbox. Agora eu vou adicionar dois labels. Vou adicionar aqui um label que vai apontar para o meu menu Mobile Trigger. E eu já vou duplicar ele aqui. E aqui dentro eu vou adicionar um ícone. Mas antes de adicionar esse ícone, eu vou adicionar uma classe para ele também. Então vai ser o Day Reader Trigger Action. E dentro desse carinha eu vou adicionar um ícone daquela biblioteca de ícone que a gente importou aqui no projeto. Então eu vou buscar aqui, vou vir aqui e vou buscar pelo ícone de bars, que seriam as barras, né, do menu. Vou pegar esse carinha aqui, vou selecionar fonte e vou copiar. Colar aqui dentro e vou procurar onde fechar também. No caso, um X, né? Deixa eu ver se tem um sem nada aqui, um mais bonitinho. Não tem. Não tem mesmo. Não é possível. Achei. Copiar ele no mesmo esquema e colar no meu label de baixo. Vou salvar. Tá aqui, ó. Exibindo os dois ícones e o checkbox. E agora eu vou adicionar meus itens do menu. Vou criar um nave com a classe Model Reader nave. E vou ter quatro links. Quatro links. Cada um vai apontar para alguma coisa diferente. Então, como eu vou ter quatro sessões e vou adicionar os IDs para elas dos mesmos que eu vou apontar aqui no link, então, por exemplo, sessão de sobre vai ter o ID sobre, então eu vou colocar uma âncora para sobre. Sessão de serviços, vou criar uma âncora para serviços. Sessão de depoimentos, uma âncora para depoimentos. E a sessão de contato, uma âncora para contato. Aqui dentro eu vou pôr o texto, né? Aqui dentro também vou pôr o texto, serviços. E aqui dentro, depoimento. E aqui, contato. Salvei. Vou quebrar isso aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Salvar aqui. Vou quebrar aqui também, que fica mais visível. Até adicionar aqui um comentário, né? Então vou pôr aqui no logo. E vai ser o gatilho do menu mobile. E aqui vai ser os itens do menu, certo? A gente já finalizou aqui nosso HTML. Basicamente isso. Nada de muito misterioso. Talvez um pouco estranho, causa estranheza essa questão do gatilho do menu mobile. Mas que vocês vão acabar entendendo já já. Então vou vir aqui no meu to-do list e vou marcar que nossa estrutura HTML está completa. Vamos partir agora para um ponto bem legal que vocês vão gostar, que é a estilização do CSS. Então vou vir aqui e vou abrir meu arquivo styles.css. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar pelo que é genérico, né? Então no caso aqui o que é genérico é meu container. É a única coisa genérica que eu tenho por enquanto. Então eu vou estilizar ele. Vou pegar aqui o container. Deixa eu voltar aqui. Pegar meu container e eu vou definir uma largura máxima para ele de 80%. Eu vou colocar um margem topo e baixo zero e esquerda e direita automático para ele ficar centralizado. Já refletiu ali no nosso navegador. E agora que eu já estilizei meu cara genérico, eu vou estilizar o cabeçalho de fato, né? Então eu vou pegar aqui o Mudei Header e vou adicionar aqui um widget de 100% nele. Ele vai ter um background transparente, então vai ter um background color transparente, que é a color transparente. Adicionar um padding no topo e embaixo de 16 e nas laterais de 24 pixels. E ele vai ser posição absoluta
ele vai ter um left de zero e um top de zero. Então, ou seja, ele vai ficar colado na esquerda aqui e no topo. Vou adicionar também uma altura máxima de 102 pixels e um z-index de 10. Tá, Luan, o que que é esse z-index? Esse z-index serve para fazer a organização das, dos elementos HTML como se fossem camadas. Por exemplo, eu tenho aqui meu header, aí eu teria aqui um main e um footer. E eu quero que meu main fique acima do meu header. Então, eu vou adicionar aqui um z-index de 11. Meu header tem um z-index de 10. E meu footer não tem z-index nenhum, que é o default dele, ele vai respeitar ali o que o HTML ordenar para ele, ou seja, ele vai ter ali ordenação padrão. E agora, se eu quisesse que meu footer ficasse acima do meu main e do meu header, eu teria um z-index de 12, que ali ele sobreporia meu main e meu header. É basicamente isso. Se vocês continuarem com dúvida, eu vou estar deixando aí na descrição links de sites que vocês podem estar pesquisando aí, que no caso é o MDN e o W3C Schools. Então, vai ser bem útil aí. Vocês têm que ter esse hábito de pesquisar também. Então, voltando aqui ao código, já estilizamos ali a parte do header ali, uma parte mais crítica. Agora vamos ter também. É que faltou, acho que faltou um carinha aqui. Talvez. Eu dei uma viajada. Faltou adicionar o container dos itens do meu cabeçalho. Então vou recortar isso aqui. Vou criar uma div chamada dayHeader container. Tá, Lu, mas por quê? Vocês vão entender agora. Então vou vir aqui, pegar o meu dayHeader container e vou adicionar aqui um carinha chamado Display Flex, o cara que salva nossas vidas. E vou adicionar um Justify Content Space Between. O que esse Space Between faz? Ele vai alinhar os itens por volta ali do eixo principal. Algo desse tipo. Meu inglês tá meio enferrujado. Ou seja, tipo, ele vai alinhar os itens deixando o espaço entre eles, mas que eles fiquem separados com o mesmo espaço calculado, com o mesmo espaço igual ali. Eu vou adicionar aqui uma line item center, ele vai alinhar meus itens na vertical aqui ao centro. Se eu comentar aqui, vocês vão ver que tá todo mundo alinhado ao topo por padrão. Então, vou vir aqui e agora eu vou utilizar meu logo, Dayreader. Vou deixar um tamanho máximo para ele ali. Então, vou adicionar um widget de 172 pixels. Vou salvar. E aí também a gente já consegue observar a questão do display flex. Ele adicionou esse espaçamento aqui, ó, igual entre todos os itens. A questão do Justify Content Space Between. Vou adicionar um efeitinho de hover aqui no meu logo para não ficar seco e para a gente saber que é um logo e que pode ser clicado. Então, vou adicionar aqui um transform scale 0.95. Ou seja, antes de eu passar o mouse em cima dele, ele está numa escala de 100%. E quando ele passar o mouse, ele vai assumir a escala de 95%. Ou seja, ele vai ficar num tamanho que equivale a 95% de 172. Então ele vai diminuir um pouquinho, como vocês podem observar aí. Feito isso, agora vamos partir para a utilização do nosso neve. Então, Reader neve. Ele também vai ter um display flex. E a gente vai usar um carinha aqui chamado gap. Gap é espaçamento entre os elementos ali. Então, eu tenho 4 As, então eu vou adicionar um espaçamento entre eles de 16 pixels.
Então eles vão ter um espaçamentinho aqui bacana para não ficar todo mundo colado. Vou estilizar meus links aqui, The Reader Neve E. Então, dentro do meu DNV Reader Neve, vou pegar o elemento A. Vou colocar aqui um text transform uppercase, não, lowercase, viajei. E um fonte weight de 700 para ficar mais grossinho. Bom, ficou melhor, como vocês observaram. E feito isso, agora vamos cuidar da nossa parte do menu mobile, que pode ser um pesadelo ou não, né? Aí vai de vocês. Se você não entender, você pega e revê esse ponto aí. No meu Day Reader Trigger Checkbox, eu vou clicar uma estilização que tem várias bibliotecas aí, como Tailwind e Bootstrap. O que são esses caras, essas bibliotecas? Eles auxiliam a gente a desenvolver é, front-end, trazendo classes prontas, componentes prontos para a gente não ter que ficar declarando isso na mão. Ou seja, serve para agilizar ali nosso desenvolvimento e também para quando você trabalha em equipes ali, ele serve para criar um padrão de código, né? Então não ter cada um seu padrão. Então todo mundo que estiver mexendo vai seguir aquele padrão e, e vai ter menos problema na hora de dar manutenção. Então vou copiar aqui. Esse cara aqui é o SR Only. É o nome dessa classe aí. Não sei se no Bootstrap é isso, eu sei que no Tailwind é isso. Vou colar aqui. Vocês dêem uma pausinha no vídeo e copiem esse cole. Vai ver que meu checkbox sumiu ali. Agora eu vou utilizar meus botões de ação. Então eu vou pegar o meu Mudei Header Trigger Action e vou colocar o mouse, né? O ponteiro do mouse, quando eu passar em cima dele vai ser pointer, ou seja, vai ser a mãozinha apontando. Ó. Normalmente não está, então eu vou salvar aqui, já vai estar funcionando. Vou adicionar um font size de 42 pixels. A color dele vai ser a nossa primary. E vou adicionar um width de 42, um height de 42. Vou adicionar um display flex nele, um justify content center, align item center, para ele ficar ali tudo centralizadinho. Salvar, já aplicou isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou estilizar o meu X, ele vai ser um pouco diferente do meu, das minhas barrinhas, né? Então eu vou pegar aqui meu Reader Trigger Action, vou colocar aqui, ó, Last of Type, que é o último do tipo Mobile Trigger. Quer dizer, Reader Trigger Action. E vou aqui colocar um Position nele. Fixed. Ele vai estar alinhado com um left de 24 pixels e um topo de 16 pixels. Vou adicionar um Border Radius nele, 9999, para ele ficar redondo. E vou adicionar um Box Shadow nele ali, de 00, um Blur de 12. Na cor RGBA 0.15, que é o preto ali mais clarinho. Ali, ó, já estilizou, já pegou. Vou colocar aqui um widget de 56 pixels, um height de 56 pixels. Vou colocar aqui um transition um pouco mais demorado, né? Então vou adicionar aqui um transition, transform, 100 milissegundos, is, in, out. E vou colocar uns index nele de 11, vou colocar um background color nele de white. Salvei, tá aqui ele, nosso amiguinho. E agora eu vou aplicar a funcionalidade que vai ocultar ele quando o nosso checkbox não estiver checado, que é o caso, como ele vem padrão. Então, vou pegar esse cara. Agora eu vou pegar aquela classe que a gente criou lá para o nosso checkbox, que é aqui, ó, o Day Reader
Trigger checkbox e vou colocar assim. Se ela estiver checada e do próximo a ela tiver uma classe chamada DayReader Trigger Action, o último do tipo, Best Type, eu vou fazer o que? Eu vou adicionar um transform scale 1. Salvar aqui. Esqueci de adicionar aqui o transform padrão aqui. Transform que 0. E é para isso que nossa transição serve. Ela vai atuar somente ali na propriedade de transform. Viu? Não tem nada. Sumiu. A gente não tem um botão de fechar. Mas se eu clicar aqui na minha barrinha, ele vai ser exibido. Porque quando eu clico na minha barrinha, como ela é um label e tá com for apontando pro meu input, que é ID no mobile trigger, ele tá fazendo a mesma coisa que se eu estivesse clicando diretamente no checkbox. Então, se eu clicar aqui no fechar, ele vai desmarcar, que seria a mesma coisa que eu clicar duas vezes aqui na minha barrinha. Então, é isso. É bem bacana esse efeitinho aí. E não é necessário usar JavaScript para estar fazendo isso. Pode ser feito só como CSS, como vocês estão vendo. É só questão ali de estruturar o HTML certinho. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos entrar um pouquinho na parte de responsividade. Vou criar aqui um media, screen, image, max width de sets, ou min width de 769 pixels. Ou seja, se for menor ou igual a 769 pixels, vou pegar o meu menu, mudei, header, trigger action e voltar ele. Então eu quero exibir ele para desktop, então vou adicionar aqui um display. Olha, ocultei. Não quero exibir esse cara agora. Então vou deixar ele oculto. Confirmar uma coisinha. Tá certo. É isso. Tá. Então não quero exibir ele. Agora eu vou criar mais um breakpoint aqui com max width de 768 pixels, que aí seria onde o mobile se encaixa. Eu vou estar estilizando aqui o meu header, né? Eu vou diminuir um pouco o padding dele, então para que funcione o mobile, vou diminuir um pouco aqui meu Chrome, que aí ele entra já na expectativa da widget mobile do navegador. Então vou adicionar aqui o day header e vou pôr um padding de 16 pixels. Salvar. Também vou mexer no meu nav, o day header nav. Vou colocar aqui um transition, igual esse aqui, transform e layout. Eu vou mexer somente no transform desse cara, então vou colocar aqui um position fixed, ficar fixo na tela. Então, se eu der scroll, ele vai estar fixo lá. Vou colocar aqui um top 0, um left, um right 0, na verdade, para que ele fique alinhado à direita. E vou adicionar um flex direction column. Em vez de ficar cada item aqui lado a lado, vai ficar um embaixo do outro. Vou colocar um rate de 100% da minha tela e um edit de 70%. Vou adicionar um align items flex end, porque quando está no display flex column, as coisas se invertem. Ou seja, o align items vai cuidar do alinhamento horizontal e o justify content do vertical. Seria basicamente isso. Vou adicionar um background color aqui, white, e vou colocar um padding aqui de 16 pixels e 24 pixels. E adicionar também um box shadow aqui. Box shadow
menos 6 pixels no eixo X, 0 no eixo Y, 12 pixels de blur e um RGBA de 0.15. É isso. Isso aqui que eu queria mesmo. Agora eu vou adicionar aqui um Zenvix P11 e vou adicionar aqui um Transform Translate menos 75. Quer dizer, 75 view width, quer dizer, que esse, que unidade de medida é essa, no view width? É a unidade do tamanho da tela, então ele vai ocupar 75% da tela ali. Por cento não, 75%, 75 da tela. Então tem 100, ele tá ocupando 75. Eu vou salvar aqui, ele já sumiu. E agora eu vou utilizar ali meu checkbox ali, né? Minha classe do checkbox. O Reader trigger, checkbox. Se tiver próximo a ele, um mudei Reader neve. Opa, esse cara aqui tem que estar checked para mostrar o meu neve. Então vou adicionar um transform translate yes 0. Vou salvar aqui. E já, digamos que eu acho que já está funcionando. Então, se eu clicar aqui, ele vai exibir meu menu mobile e fechar. Ele oculta. Bem bacana, já está funcionando ali nosso menu mobile. Aproveitando que a gente já está mexendo nessas coisas do mobile, eu vou pegar o meu container e quando for mobile, eu vou fazer o que? Minha widget vai ter um cálculo que é 100% menos 32 pixels. O que isso quer dizer? Que ele vai ter ali um espaçamento nas minhas laterais aqui, ó, de 16 pixels para cada lado. Vai ficar um espaçamento legal para resolução mobile. Então vou aumentar aqui de novo. Aqui é o modo desktop e aqui é o modo mobile. Bom, o objetivo da aula de hoje foi concluído, que era estar criando aí nosso header mobile. Então, mobile, estruturando HTML, estilizando ele. Então, vamos marcar aqui como concluído. Eu espero você na próxima aula, porque aí a gente vai estar fazendo a criação das sessões. Eu acho que eu vou estar fazendo isso nessa segunda aula toda, só para a gente finalizar essa landing page do zero aí, esse projetinho em 2 aulas só. Só para com efeito de comparação. Vamos ver. Eu também vou estar deixando na descrição o link desse artigo aqui, que é o vídeo em forma de artigo. Então, para quem, não sei, tá no trabalho e não pode assistir o vídeo ou quer passar de novo, mas não quer ficar vendo o vídeo, então acessa o artigo ali que vai ter os trechos de código, vai estar tudo ali bem mastigadinho para vocês já. Talvez tenha algumas diferenças nas declarações da variável, porque no artigo aqui está o código básico que eu tinha feito primeiro ali, idealizando o projeto, e aqui falando com vocês eu mudei algumas coisas ali para melhorar o entendimento de vocês. Bom, aqui então na minha prévia, a gente pode comparar aqui que o menu tá praticamente igual, certo? Então agradeço aí pela sua visualização, pela sua presença no vídeo e espero que esse conteúdo tenha agregado para você. Te vejo na próxima aula para a gente dar continuidade nesse projeto aí. Valeu!